Cara, vamos lá, tá? Tô com a roupa que cheguei do jogo ainda, são 2h11 da manhã. E de sábado pra domingo. E assim, vai ter vídeo ainda nesse domingo com as declarações lá da zona mista e tal, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ter aqui, a declaração, a coletiva do Diniz, aquilo que a gente já tá acostumado a ver aqui no Raiz Tricolor mesmo. Mas eu, Gabriel Amaral, te me apresentar, porque pode ser, tem gente chegando por esse vídeo aqui, principalmente o Tricolor, Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, tava lá ó, no, no Engenhão hoje. Por isso até que não tô com a roupa do Fluminense, né? A gente que vai pra cabine de imprensa, pra tribuna, a gente não pode ir com a camisa do Fluminense. O máximo que eu levo normalmente é a minha capinha da Gol Case aqui, ó. No celular que eu tô gravando. Tô até gravando pelo celular isso aqui mesmo, pra nem ligar o computador. Mas tem no outro celular que também a capinha da Gol Case. É o máximo de tricolor que tem na minha vestimenta. E, cara, aquele vídeo padrão, né? Que eu gravo de vez em quando eu tenho algo pra falar, mas não é uma notícia, não chega a ser uma análise tática, até pretendo fazer uma análise tática essa semana, que vai ser muito corrida, por causa da minha viagem lá pra La Paz e tal. Que é um vídeo, cara, daquele momento em que a gente chega na temporada e a gente não entende muito bem pra onde a gente tá indo. Em 2019, nesse momento, 21 de maio, se eu não estou enganado, é pouco depois do. Deixa eu até pesquisar aqui. Eu falei de não ligar o computador, ligar a câmera, o microfone, né? Meu computador, obviamente, já está ligado. Se eu não estou enganado, é pouco depois daquela vitória por 5x4 contra o Grêmio. Mas eu acho que a gente tinha perdido pro Botafogo, perto desse 21 de maio aqui, em 2019, com o Fernando Diniz. Cadê? 21 de maio. Exatamente. Foi antes da vitória por 4x1 contra o Atlético Nacional. A gente tinha acabado de meter 4x1 no Cruzeiro. Tinha perdido pro Botafogo, empatou com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, tal qual quanto o Flamengo. Mas tinha goleado o Cruzeiro por 4x1 e a gente estava no ápice do dinizismo, porque viria outro 4x1 contra o Atlético Nacional logo depois. Só que depois disso foram 7, 8 jogos sem vitória. Foram 4 derrotas e 4 empates. Que resultaram, né? Lá depois, o Fluminense chega a vencer 3 em 4, mas vem outra sequência negativa e o Diniz é demitido. Em 2020, perdão, nesse momento, o calendário é diferente, mas nesse momento com Odair Helma, se fosse um calendário normal, né, nesse momento agora de Brasileirão, seria um momento onde a gente estaria sendo eliminado pelo Atlético Goianiense e a gente estaria no Brasileirão numa sequência muito ruim, perdendo para o São Paulo, perdendo para o Flamengo por 2x1, mas num jogo que mereceu ser 5x0 para o Flamengo, aquele jogo de 2020. Em 2021, esse era um momento meio confuso da temporada. O Fluminense no Brasileirão não engrenava, mas também não ia mal com o Roger Machado. E na Copa do Brasil e na Libertadores até caminhava. E em 2022, esse era o momento em que Abel Braga estava sendo demitido e Fernando Diniz tinha acabado de assumir. O que eu estou querendo dizer com esse breve histórico aí de 19 para cá? É que oscilações acontecem. Por várias vezes, o cenário do final da temporada é bem diferente do que o cenário que a gente vê em maio. Se com o Roger Machado a gente tava até bem, talvez até parecido um pouco com o Fernando Diniz, ali nesse momento da 7ª, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tava parecido. É porque, novamente, calendário maluco por causa da pandemia, mas a gente tinha empatado com o Corinthians, tinha perdido pro Atlético Goianiense, mas foi a primeira derrota no Brasileirão e tal, tava um nosco-fosco ali. Se com o Odair Helma a gente estava muito mal, talvez no nosso pior momento, depois ele vai pedir demissão e a gente vai para Libertadores. Quando ele pede demissão, a gente estava em quinto, sexto lugar também. Se com o Diniz a gente estava no ápice da felicidade, com a tormenta vindo pela frente. O que eu quero dizer é que às vezes a gente tira umas fotos da temporada que elas não vão representar o final da temporada, mas normalmente porque houve alguma mudança. E esse tipo de vídeo, quando eu gravo assim, só falando, é importante você assistir do início ao fim, porque normalmente eu tenho uma linha para conduzir. E qual é essa linha dessa vez? É a foto do Fluminense. Quem pega o vídeo do Fluminense, você pode carregar aí um vídeo da chegada do Diniz para cá, espetacular. Uma virada inacreditável no ânimo do Fluminense, etc. Quem pega o vídeo do Fluminense do início do ano para cá, bom. Ainda mais quando você vai olhar as tabelas, né? E aí é onde eu acho que a gente vai para as fotos já agora. Quem pega a foto atual do Fluminense, e uma foto, ela registra só um pedaço.
E esse pedaço atualmente do Fluminense que é registrado por uma foto, na foto que eu tô tirando para mostrar esse vídeo aqui, ele vai da vitória contra o Cruzeiro por 2-0. Eu vou pegar do empate contra o Vasco. Do empate contra o Vasco por 1-1. Até o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Jogo de volta, que não aconteceu ainda. Essa é a foto. É uma foto de 8 jogos. O jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Cuiabá são jogos onde o Fluminense mostra algum argumento para ganhar o jogo. Contra o Vasco não ganhou, mas criou em cima de um time que se... Eu vou usar esse termo, mas vocês sabem que eu não concordo 100%. Se acovardou, né, contra o Fluminense. Foi a estratégia utilizada pelo Barbieri. O Cruzeiro e o Cuiabá, o Fluminense tem muita dificuldade de jogar contra o Cruzeiro, mas faz um gol com méritos na sua qualidade individual também. Enquanto no caso do Cuiabá, o Fluminense abre o placar com 2 minutos. Esses 3 jogos, talvez o Cruzeiro tenha sido o que mais se assemelhou a essas outras que eu vou citar agora. Mas Cuiabá e Vasco foram presas fáceis porque jogaram de uma maneira que torna o Fluminense uma presa fácil. Que se torna uma presa fácil para o Fluminense. Cruzeiro, Flamengo e Botafogo, principalmente nesse caso o Botafogo, que venceu o jogo, utilizaram estratégias que ferram o Fluminense. E aí é onde eu falo que a foto é muito ruim. Porque a foto, quando eu restringo um pouquinho mais, o que eu tô olhando? 5 jogos? Eu tô olhando o empate contra o Flamengo. Ah, mas tinha um a menos. Tá, no 11 contra 11, o Flamengo foi superior e soube neutralizar o dinizismo. As principais características do Fluminense: o toque de bola por aproximação, o domínio da posse de bola no campo do adversário, a saída de bola tocando, sendo pressionado e utilizando o espaço nas costas da primeira linha do adversário para progredir para o campo de ataque e chegar em superioridade numérica no campo de ataque. Todas essas principais características foram neutralizadas. Aí você vai para a característica individual. As chegadas pelo lado direito, principalmente do John Arias, muito bem marcado. As ultrapassagens do Samuel Xavier. O Samuel Xavier voltou a jogar, acredito que na partida contra o Flamengo ele volta, né? Contra o Cuiabá ele não joga, exato. Não aconteceram. As finalizações de Germancano. Eu vou abrir o Footstats aqui agora para ver, porque eu tenho a impressão de que nos últimos 2 jogos Germancano não finalizou. Veja só que coisa. Eu tenho essa impressão de que Germancano não finalizou. Contra o Botafogo, Germancano não finaliza. Contra o Botafogo, Germancano não finalizou. E contra o Flamengo, eu me lembro de uma finalização dele travada. Deixa eu ver se foi registrado aqui pelo Footstats. Finalizações, Germancano. Cadê? Ele chuta 3 vezes para fora. É que tem o chute do meio de campo, né, dele, exato. Tem 2 chutes no segundo tempo que são completamente aleatórios. Tem razão. Então, por isso esses 3 chutes. Mas as finalizações de Germancano foram individualmente neutralizadas. A saída de bola com o André. O André fez uma partida horrorosa contra o Botafogo. A saída rápida do Nino, neutralizada com falta. Muita coisa que é de positiva do Fluminense foi neutralizado nesses últimos jogos. E o Cruzeiro até tentou fazer. O que Sampaoli e Luiz Castro fizeram com o Botafogo e Flamengo, o Cruzeiro tentou fazer. Não conseguiu. Faltou uma aplicação maior, faltou um desempenho melhor dos jogadores naquele dia. Faltou até qualidade mesmo, técnica, para o Cruzeiro também, que Flamengo e Botafogo tiveram. Ou seja, isso já vem acontecendo. E aí quando eu falei de encurtar a foto, é que eu tiro uma foto de 5 jogos, e aí eu excluo do Cruzeiro agora, eu vejo um Flamengo fazendo isso, se dando bem. Faltou talvez um centroavante para empurrar a bola ali e ganhar aquele jogo contra o Fluminense. Eu vejo um outro que é o Botafogo, ganhando da gente. Aí eu vou e vejo uma partida de Libertadores contra o Strongest fora de casa na altitude. Uma partida de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians que vem muito mal, não sei quanto vai ser o jogo desse domingo contra o Flamengo, espero que ganhe. E uma decisão contra o Flamengo. A foto desse momento ela é muito negativa para o Fluminense. Porque a gente vai reenfrentar um time que neutralizou a gente. E a gente tem 2 adversários fora de casa
que podem até fazer o mesmo. Acho que o Corinthians não consegue fazer. É o caso do Cruzeiro. Tem uma dificuldade. Mas o Strongest vai ter muito mais gás do que a gente para poder atrapalhar a saída de bola. O treinador que entrou lá é novo. Saiu o Ismael Rescalvo, o espanhol, foi para o México. Entrou um treinador novo lá no The Strongest. Ele vai estudar o Fluminense. A chance de classificação deles passa por essa vitória. E é onde me dá um pouco de medo. O Diniz está saindo do ponto A para o ponto B por causa dos desfalques. Ele está mudando a forma de jogar. Ele está escolhendo mais o Gabriel Pirani pela marcação. E vou repetir aqui, o Diniz falou que o primeiro tempo até foi bem, que ele erra na mexida no intervalo. Vocês vão ver isso aí quando eu lançar o vídeo da coletiva. Aí teve gente já falando bem assim, o tribunal, né, que julga conforme a capa do livro, né, não consegue se aprofundar para analisar. Então quer dizer que ele gostou do Pirani e vai continuar mantendo o Pirani e tal, não sei o quê. O Pirani é o problema, de fato? É muito raso dizer que só o Gabriel Pirani é o problema. Aí tem gente que já fala de colocar o Edinho, como se fosse a super solução. Aí bota o Edinho, tá? Vai lá, bota, um moleque. Jogou só o Carioca pelo Bangu, pode dar certo? Pode. A gente pode estar queimando o moleque. Então assim, vira tudo como se trocar o Pirani pelo Edinho fosse trocar o Felipe Cardoso pelo Pelé de 62. Não vou nem pro Pelé de 70, 62. Assim, é um nível raso, é um nível muito raso. E não é esse o debate que eu quero trazer pra cá. O debate que eu quero trazer é o seguinte: qual a mudança que um Gabriel Pirani... Eu queria fazer uma pergunta parecida com essa também pro Diniz na coletiva, mas a coletiva dele foi muito rápida, eu não cheguei a tempo. Qual a mudança que um Gabriel Pirani tem pra um Keno? O que um Gabriel Pirani entrega, ou não entrega, que um Keno entrega e tá fazendo falta pro Fluminense? Pirani entrou nos 2 jogos, esses 2 que a gente perdeu, com o propósito de marcar. O Keno marca também, mas não é esse o primeiro propósito dele. O Fluminense, se eu fosse utilizar uma expressão tão forte quanto eu usei contra o Vasco, o Fluminense acovardou nesses 2 jogos. O ponta do Fluminense, sabe uma coisa que a gente criticava muito em Roger Machado? O ponta do Fluminense entrou com o primeiro objetivo de marcar. E marcou bem. Nos 2 jogos, o Pirani, o primeiro tempo, o Fluminense sofre menos pelo lado de onde o Pirani tá do que depois que ele sai. E não é que, nossa, deu uma estrelinha dourada pro Pirani. Não, um ponta não é só pra fazer isso. E ofensivamente o Pirani segue devendo muito, tá? Não produziu nada até agora no Fluminense, além daquele gol no Fla-Flu. Mas nos últimos 2 jogos entrou com uma função defensiva. É só a falta do Alexander, então sai o Alexander, o time desmonta. Eu não tô entendendo pra onde o Diniz está indo. Na verdade, eu não tô entendendo se o Diniz está indo pra algum lugar. O Diniz tem uma forma de jogar. Ele tinha esses jogadores. Vieram lesões que atrapalham o time. Ele tá tentando mudar a forma do Fluminense jogar. Tá tentando sair mais em velocidade no contra-ataque, dar mais a bola pro adversário. E isso não tá fluindo, isso não tá funcionando. Ou o Diniz está tentando jogar da mesma maneira que jogava antes e as peças diferentes não estão assimilando o seu jogo. Eu não sei. Eu não sei para que caminho o Diniz está indo. Eu não sei se ele está querendo ir por aqui e não está conseguindo ainda. E aí, enfim, ou se ele está tentando manter o mesmo caminho e os jogadores estão puxando para o outro lado. Roger Machado foi muito mal no Fluminense, em vários times que passou, mas o discurso do Roger Machado é muito interessante num ponto que eu nunca mais esqueci para fechar esse vídeo que já tem 13 minutos. Em que ele disse o seguinte, numa entrevista ao Sport TV, ele falou: um treinador que vai bem, ele se destaca e ele perde peças por lesão. Ele fala mais ou menos assim: ele é estudado e ele precisa desenvolver variações. E quando ele precisa desenvolver essas variações, ele vai fazer testes. E quando ele faz esses testes, ele pode acertar de primeira, como o Diniz acertou algumas vezes fazendo variações, ou pode dar errado, como inclusive acredito eu que esteja dando agora. E ele falou até na época, o problema do futebol brasileiro é que ele não permite que esses testes estejam errados e ele obriga o treinador a voltar para o que é antigo. E aí, às vezes, pelo calendário maluco, ele já perdeu uma peça e ele não consegue fazer o que ele fazia antes. E aí vem 3, 4 derrotas seguidas e o treinador está demitido. Não estou aqui falando que foi certo, foi errado a demissão de Roger Machado. Eu pedi a demissão na época e achava justo, achava que ele não conseguia evoluir mais aquele time. E o cenário era muito problemático. Mas é uma análise correta do Roger. Né? A gente às vezes se desespera demais. O problema é que o calendário exige isso da gente. Porque se o Diniz agora, ele tentar voltar pro que era antes, e aí ele não tem Alexander e o Keno, e aí é problemático, etc, etc, o Fluminense tá fora da Copa do Brasil. Se prejudica na Libertadores, porque vamos lá, o Fluminense depende de uma vitória só para classificar, não é? Só isso, matematicamente, é só ganhar do Sporting Cristal na última rodada.
Mas entra na última rodada contra o Sporting Cristal, precisando ganhar, vindo de 2 derrotas na Libertadores. Você não pesa a perna. Ah, mas o Sporting Cristal pode já estar eliminado. Ué, vale $300 mil pra eles, R$1,5 milhão. Em soles, isso deve valer, sei lá, R$1,100 mil. R$1,2 mil. R$1,2 mil soles, que é a moeda lá do Peru. Vale dinheiro ainda, entra. Tem que pontuar nesses jogos fora de casa. A foto não é boa. O vídeo, torço eu para que em junho esse vídeo termine, tenha um final feliz em dezembro, espetacular. Mas a foto não é boa. E o Fluminense tem os próximos 10 dias? Os próximos 10 dias, hoje já é dia 21 até o dia 1º. Para poder mudar essa foto e deixar a gente ir para a data FIFA mais fotogênico, com um sorriso um pouco maior nessa foto. Aquela análise, aquele desabafo, aquela análise um pouquinho mais racional de momento, mas ainda pegando calor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.